porque é a missão, é uma missão, né? Então é no feminino. Então, a Portas Abertas, ela vai e chega lá onde aconteceu o desastre, e aquilo que restou, é ela quem vai fazer o trabalho pós-trauma. É ela quem vai levantar o recurso, ela que leva recurso, na verdade. As ofertas que nós temos dado, eu acredito que no começo desse ano, a igreja começou a contribuir efetivamente pela missão, final do ano passado. Então, toda essa nossa oferta que sai para a missão Portas Abertas é para alcançar a igreja perseguida. Amém? E ele também falou sobre o Boko Haram. O Boko Haram, ele é um grupo extremista que nasceu em 2002. E ele foi criando força com o decorrer dos anos. Por quê? Porque é um grupo extremamente guardador dos preceitos islâmicos. No conceito do Boko Haram, quem está fora do Islã está completamente condenado e deve ser exterminado. Na Bíblia está escrito: amai o teu inimigo, ora pelos que te perseguem. Não é isso que a nossa Bíblia diz? Pois no Alcorão está dizendo: todos os que estiverem fora da nossa doutrina devem ser exterminados. Então, o simples fato de você ser um cristão no lugar onde existem grupos armados, grupos que defendem a sua fé, matam, queimam, destroem as pessoas, porque elas estão sujando o nome de Alá, simplesmente pelo fato de você se denunciar como cristão, você é alvo do Boko Haram. Em 2015, ele ficou mais forte ainda, porque ele se aliou ao Estado Islâmico. Aí você imagina a potência. Tudo o que eles queriam e precisavam foi para a mão deles, porque de 2015 para cá, só tem crescido o número de mortes e de perseguição aos países da África, né? Em especial esse ano a Nigéria, que tem sido o foco. E o objetivo deles é exterminar o cristianismo. Eles acreditam que os cristãos são a contaminação no mundo islã. E para não crescer a contaminação, eles precisam purificar a terra. E o meio de purificação da terra é exterminando quem é cristão. O objetivo do Boko Haram é isso. Os cristãos estão morrendo, a gente vai exterminar e vai matar. E aquele que escapar vai ter que se converter ao Islã. Enquanto não se converterem ao Islã, eles serão exterminados. O objetivo é esse. É por isso que existe a perseguição. Porque aonde o evangelho chegou, pode ter certeza que esses grupos, né, principalmente Boko Haram, vai chegar para exterminar, para destruir. Para você ter noção, 2,3 milhões de pessoas já foram deslocadas na Nigéria esse ano. É muita gente. Que deslocamento é esse, gente? Eles têm as suas aldeias invadidas. Eles chegam com armas, eles chegam com tortura, eles levam crianças, mulheres, escravizam. E aquilo que sobra, os homens são mortos. O nível de viuvez nesses países ao oeste da África e na Nigéria é uma coisa fora do comum. Muitas mulheres estão sem os maridos. Muitas mulheres perdem os maridos porque eles vão exatamente nos homens para poder fragilizar a sociedade. Se eu tiro o homem da cultura africana, eu tiro muita coisa. Eu tiro muita referência. Eu deixo as crianças vulneráveis e eu deixo as mulheres ainda mais dependentes, né, ao abuso. Porque o mínimo que acontece é uma mulher sofrer abuso na África. É o mínimo. Ela sofre tortura psicológica, emocional, física. Então, matando o pai, levando o pai, muita coisa já... Muito estrago já é feito. Então, quando eles saem das aldeias, eles se escondem nas matas. Na verdade, eles ficam escondidos por vários dias dentro da mata, até ver que cessou fogo, até ver que o fogo se apagou na aldeia.
E, 15, 30 dias depois, eles voltam para ver o que sobrou na localidade aonde os grupos extremistas entraram. E aí eles vão ver se dá para continuar naquele território ou ir para outro lugar. Então, se tem 2,3 milhões de deslocamentos só na Nigéria até maio desse ano, você imagina como que as cidades na África estão hoje, um verdadeiro descampado. A história que ele contou do pastor Carlos é uma história incrível. A preocupação dele era como ele haveria de alcançar e motivar, encorajar as pessoas a voltarem para suas casas e a construírem a igreja. Nós não estamos falando aqui de motivar uma pessoa para ir para uma célula, gente. Nós não estamos falando aqui de motivar alguém a ir para um culto de missões, a motivar um líder para fazer um TLC, não. É motivar alguém a ter coragem de sair de dentro do mato e ser identificado como vivo e tornar-se um censo de quem escapou de uma guerrilha, de quem escapou de um ataque. Esses cristãos, eles preferem ser contados como mortos, porque eles são procurados como que por cães farejadores. Eles não querem que o cheiro deles fique na terra, porque eles são perseguidos por causa da justiça. E Jesus, falando através de Mateus, ele disse assim: bem-aventurados são vocês, quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultem, se alegrem nisso. Os outros profetas, ele está colocando a igreja perseguida na mesma autoridade dos profetas, porque assim foram perseguidos os profetas que vieram antes de vocês. E por que nós que estamos aqui do outro lado do mundo, sentados em cadeiras acolchoadas, ouvindo o som de um ar-condicionado, ouvindo o silêncio maravilhoso do ambiente, ouvindo audivelmente um som, por que nós deveremos nos preocupar com isso? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 26, tem um texto interessantíssimo: quando um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Se existem irmãos seus, quem aqui é membro da Igreja de Cristo? Quem faz parte do corpo de Cristo? Pois tem membros desse corpo que estão sofrendo exatamente agora. E esse é o dia que nós vamos sofrer juntos por eles. Na verdade, a gente precisa sofrer todos os dias. Mas hoje eles conseguem receber melhor o impacto das nossas orações, o impacto das nossas ofertas, o impacto da nossa intercessão. Uma coisa é você olhar para um irmão que perdeu o emprego e a gente ora por ele para Deus abrir uma porta de emprego. Você recebe uma carga de intercessão e ora por ele. Outra coisa é você orar sabendo que todos os dias tem gente morrendo por causa do evangelho lá no oeste da África. Outra coisa é você saber que aqui tem uma igreja reunida e daqui a pouco um grupo extremista chega e joga gasolina e ateia fogo neles. E aquele povo que estava dando glória a Deus e aleluia, que entrou por uma porta, está saindo pelos fundos, uns chamuscados, outros queimados, e no outro lado, quando eles pensam que estão livres para fugir pelos fundos, tem um batalhão de guerrilheiros com armas nas mãos, e quem escapa do fogo morre no tiro nos fundos. Para ninguém. Eu não sei se vocês viram, mas essa semana uma igreja católica lá na Nigéria foi destruída, uma igreja católica. Nós nem estamos falando do princípio protestante, não, gente. Nós estamos falando do cristianismo versus Islã.
A nível de Brasil, se isso acontecesse, entraria, sabe quem, meu amor, que se denomina cristão? Todos os católicos, todos os espíritas e todos os protestantes do país. Isso é o número de cristãos no Brasil. Então, se de repente nós tivéssemos uma perseguição, porque eu não acredito que nós vivamos em perseguição, queridos. Eu não acredito. Nós vivemos um assédio. Perseguição é algo mais sério. Eu trouxe uma definição para você. Eu trouxe uma definição para você do que é de fato a perseguição. E se você me perguntar, ótimo, estava precisando de água mesmo. Se você me perguntar o que é perseguição, eu vou dizer para você, é a perda da liberdade, é a perda do discurso, você perde o direito de fala, você perde a sua expressão de liberdade, você perde os seus direitos de cidadão, você perde as suas propriedades, você perde a sua família, você é torturado ou morto por causa do Evangelho. Esse é o tipo de perseguição que nós estamos falando de verdade. A perseguição aos que sofrem perseguição por causa do Cristo, por causa de Jesus, por causa do Evangelho. É aquele que sofre tortura emocional, psicológica, física e chega a morrer. Isso é perseguição. Essa perseguição, ela é exclusivamente, ela não é aquela perseguição que você que é negro, chegou na faculdade e tinha uma pessoa branca e não quis dividir o refeitório com você na universidade. Não é isso. Eu não estou falando de perseguição racial. Eu não estou falando de perseguição ideológica. Eu não estou falando em perseguição por conduta de gênero ou conduta comportamental. Eu não estou falando de perseguição a nível de ideologia política. Eu estou falando da exclusividade de se usar o nome de Jesus. O único crime que essas pessoas cometem é ter recebido Jesus e ter denunciado cristão. Ter se denunciado cristão. Porque você chegar para mim e dizer assim, ai, eu tenho vivido perseguições fortíssimas na minha empresa. Eu vou dizer, que tipo de perseguição você tem vivido? O seu chefe, além de lhe molestar, lhe estuprou e mandou você ficar calada? Isso porque você é evangélica? Você está ficando 12 horas trabalhando sem levantar da sua cadeira, sem beber água e sem ir no banheiro, porque você é cristã? Ou é porque você tem uma meta para trabalhar e você diz que o seu patrão está lhe escravizando? O conceito de perseguição no Brasil está longe. Aquilo que você diz, estou sendo perseguido no meu ministério. As pessoas têm se levantado com ciúmes e inveja do meu ministério. Lave a sua boca antes de falar em perseguição ministerial. Você nunca foi pegar seu filho na escola e chegou lá e ele não estava. Você não sabe o que é perseguição. Você nunca saiu da sua casa e no caminho de um supermercado você foi levado para dentro de um matagal e nunca mais foi visto. Você não sabe o que é perseguição. Eu tenho sofrido conflitos psicológicos. Ai, pastor, isso é muito importante. Você tem que dar... Não tem uma pessoa que conheça mais da alma aqui do que eu, não. E das necessidades que nós temos de curar a alma. Não tem.
Faz tempo que eu estudo sobre isso. Mas isso está longe da perseguição da qual nós estamos falando hoje. Nós estamos falando de coisas sérias. Nós estamos falando de crianças que vão para a escola e desaparecem no fim do dia. E os pais nunca mais encontram. Nós estamos falando de adolescentes que são levadas para serem esposas dos líderes extremistas, com 12 anos de idade, e nunca mais elas veem pai e mãe. Elas são leiloadas, elas são vendidas, elas são escravizadas, elas são objetos sexuais. Eu não estou falando para você de alguém ter lhe discriminado porque você está mal vestido. Eu estou falando de pessoas que passam 5, 6 anos com a mesma vestimenta porque não chega um sustento, porque não chega uma roupa usada para ela vestir. Você não sabe o que é perseguição. Não queira me dizer que você está sendo perseguido por causa do evangelho, porque a sua célula faz isso, porque a célula faz aquilo, porque o meu ministério cresce. Você nem crente é ainda. Nem o Cristo perseguido você conheceu ainda. No dia que você se encontrar com Jesus, que é perseguido na África, você vai saber o que é de verdade. Estou sem falar com ele porque eu vi que aquela piada no Instagram era para mim. Tome vergonha na sua cara. Existem cristãos que vão para um culto e enfrentam bombas e morrem por causa do evangelho. E você dizendo que vai deixar o evangelho porque essa igreja tem isso, essa igreja tem aquilo, essa igreja tem aquilo outro. Tome vergonha na sua cara. Hoje é o dia que a igreja perseguida dá na cara do Brasil e diz: converta-se. 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 Eu disse: Deus, hoje é o dia que todo mundo vai se vestir, vai procurar uma roupa para simbolizar o país. Isso é tão importante. É um dia de homenagear os países. Mas tem muita gente romantizando. Tem muita gente romantizando esse dia. Não é um dia nada romântico, queridos. Não é um dia nada romântico. Eu estou aqui com a minha pelagem de zebra, que eu já tenho há 12 anos no meu guarda-roupa. Eu estou usando bijuteria boa, que também é fruto do meu trabalho. Quando eu sair daqui, eu vou ter que almoçar. Eu vou ter uma cama para deitar. Se não tiver um coração que interceda de verdade, isso não vai fazer diferença nenhuma no dia de hoje. Se eu não compreender a dor, se eu, como membro do corpo de Cristo, sei que tem um membro doente, um membro ferido, um membro morrendo, por causa do evangelho. Meu Deus, quantas vezes a igreja no Brasil diz assim: nós estamos perdendo a nossa liberdade. É puramente política, gente. Ultimamente tudo virou política. Jesus é a última coisa dessa história. Não quero dizer que você está sendo perseguido por causa da justiça. Você está sendo perseguido por homofobia, você está sendo perseguido por qualquer uma outra causa. Mas nunca ninguém te perseguiu por causa que você disse que era de Jesus. Porque você disse que era evangélico. Porque você disse: na década de 80, 90... a gente sofria uma pressãozinha maior, porque eram poucas igrejas. E quem era crente de verdade, aquele lá que 1000 quilômetros você via de longe. Hoje não, está aqui todo mundo normal. A gente só sabe quem é crente realmente pelo Espírito Santo, a gente consegue entender quem é.
Mas antigamente era mais fácil se identificar os cristãos, que ou a pessoa era uma católica, ou era um cristão daquele estilo, Deus é amor lá, com a roupa lá no pé. E os adolescentes usavam aquela roupa, e eu usava. Eu ia de saia jeans para a escola. Eu não ia de calça jeans, eu ia de saia jeans. Eu ia de saia jeans para a escola. E as pessoas dizem assim, fala, mulher, tu tão linda, por que tu usa essa calça jeans? Eu achava que era ser perseguido. Porque eu era crente e a pessoa achava que eu deveria curtir a vida. E eu estava lá de saia jeans, podendo estar de calça jeans e etc e tal. Eu nunca fui perseguida pelo Evangelho. Nunca ninguém tentou me deflorar porque eu disse que era cristão. Nunca ninguém me deixou presa em algum lugar, dentro de um contêiner, porque descobriu que eu era evangélica. Existem mulheres que ficam presas 8, 10 anos dentro de containers. Existem testemunhos incríveis de pessoas que vivem dentro de containers, que adoecem. E eles saem de lá para ir para o hospital. O hospital diz assim, não volta, não adianta deixar aqui não, que essa pessoa aqui já está sem vida. Tem testemunhos extraordinários. Se você quiser se converter, faça uma coisa. Bote principais testemunhos da igreja perseguida no mundo. Aí você vai ver o que é tristeza, o que é destruição, o que é perseguição de verdade. É como se Deus ficasse dando uma tapa no maxilar da gente toda hora. Faltou um item na sua geladeira. Ai, Senhor, tu me abandonou. Tu me abandonou porque faltou um item na tua geladeira. Ai, eu queria tanto uma sandália que combinasse com aquela. Tem cristão querendo um pedaço de pneu para fazer uma chinela, para poder andar. Um pedaço de borracha para colocar debaixo dos pés. Tem crianças na África abrindo garrafas PETs e colocando cordões e fazendo chinela para ir para o culto. Andando 3 horas a pé para chegar num culto, numa igreja que é uma choupana de taipa. Para cultuar a Deus, para cantar sem microfone, para dançar 3 horas e ouvir 3 horas de palavra e mais 3 horas para voltar a pé para casa, escondido ainda. Ai, se não tiver Uber, eu não vou para o cinema. Para o cinema, tu vai como? Como é que tu vai para o cinema? Quem paga teu Uber para ir para o cinema? Teu McLanche feliz, como é que tu comprou? Não esqueço nunca o testemunho de uma criança que viu um dia uma embalagem do biscoito Bono, Bucapui. Os missionários chegaram para dar alguma coisa para a gente. E eles abriram uma caixa, gente. E quando ele abriu a caixa, tinha lá 24 biscoitos, com a mesma embalagem, que ele guardava há anos. E quando ele olhou para aquele biscoito, ele disse, eu sabia que Jesus estava vivo. Eu sabia que esse Jesus, que foi pregado aqui na África,
ele estava vivo. E a mãe dele disse, por que, meu filho, que Jesus está vivo nesse biscoito? Ele foi lá nas coisas dele, achou o papel e comparou. Ele disse, eu guardei isso aqui porque eu achei na cidade. E eu disse para Deus, Deus, um dia eu vou provar esse biscoito. Deus escuta uma criança que está lá do outro lado do mundo. E você preocupado com a rasteirinha que combinasse com a sua blusa? E você preocupado com o shampoo que acabou? Meu Deus, eu acredito que Deus atenda às nossas necessidades, porque Deus atende às minhas necessidades. Mas quando eu olho para a realidade dos cristãos perseguidos pelo mundo, os cristãos que são perseguidos pela causa do Evangelho, eu percebo o quão medíocre nós somos, o quão idiotas nós somos muitas vezes. O quão. Talvez hoje seria o dia da gente orar por coisas que nunca nós oramos. Coisas que nunca nós oramos. O Wagner ora muito para apanhar pelo Evangelho. Eu já disse a ele que eu posso ser o instrumento de Deus para isso. Eu já disse, mas ele não quer. E aí, se você me perguntar quais os tipos de perseguição, porque cada localidade tem um tipo de perseguição diferente, né? Você pode tanto ser lá nesses países, tanto pode ser através dos grupos extremistas, quanto pelas guerrilhas, ou quando o próprio governo decide impedir o crescimento da igreja, né? Ou barrar, ou proibir. E aí, nesse caso, em maio desse ano já foi contabilizado, só na Nigéria, gente, 5.893 cristãos já foram exterminados até maio desse ano. É muita gente, de janeiro a maio, gente, é muita gente. E o que me impressiona... E o que me impressiona é saber que quanto mais esse povo morre, mais africano aparece para crer em Cristo. O sangue do mártir realmente floresce. Quando os cristãos eram destruídos lá no Coliseu, parece que o sangue deles pingava na cidade e com 30 dias tinha o triplo de pessoas em Roma. Triplo de cristãos em Roma. Cada vez que a igreja é perseguida, mais ela, ouvindo aqui, está batendo muito forte no seu maxilar. Mas antes de eu chegar aqui, eu fiquei um tempão orando e falando com Deus. Eu fiquei um tempão falando com Deus. Eu disse, Deus, eu nem queria pregar hoje. Eu só queria levantar um clamor de verdade. Um clamor genuíno. Eu só queria um coração intercessor hoje. Era só o que eu queria. E aí, quando eu imagino isso, nesse tipo de perseguição que o próprio país começa, pastor, mas a gente já sofre sim. Os cristãos são atacados. Os cristãos são atacados. Gente, a gente está sofrendo ataque, a gente está sofrendo assédio. Quando a gente começar a ver os pastores sendo arrastados de dentro da igreja, começar a ver os cristãos sendo levados, sétimo lugar. E o México em 45, no grau 45, né? O México também sofre perseguição. Ela é mais ideológica, né? Aquela história lá de banheiros e tudo. É normal, eles usam muito a questão cultural para poder doutrinar as pessoas no socialismo. Enfim, no México ainda é muito cultural, mas na Colômbia já é de fato e de direito. Eles já sofrem de verdade.
E eu estou quase finalizando, porque eu acho que... Eu nem tenho ideia, mas acho que era 11 horas que eu comecei a falar. E sobre essa experiência da Colômbia, eu quero ler com vocês um texto que está em Provérbios 25, 25. Deus falou tanto comigo nesse texto, tanto, que eu quero que você guarde ele, que você marque no seu coração, e todas as vezes que você for orar, você se lembre do que eu vou dizer. 25, 25. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como água fresca para o sedento, assim é a boa nova, ou o evangelho, que chega de uma terra distante. Queridos, nós temos muitas formas de chegar nesses países. Nós temos chegado pela nossa oferta, nós temos chegado pelas nossas orações e nós temos chegado através dos pés. A Gisele está fazendo isso na Bolívia. Nós temos ido com os pés dela, né? Temos ido com os pés dela. Quem vai para uma missão como essa já vai morto. Já vai, porque não sabe se volta. O missionário transcultural, ele tem que estar muito ciente da sua missão. O lugar onde a Gisele está, pode se abrir uma guerra, gente. Pode estourar uma guerra. Eles viveram as duas pandemias, eles estavam debaixo dessa ditadura horrível. Eles ficaram realmente sem comprar. Eles tinham um dia só para ir no mercado, comprava e passava o resto da semana inteira com aquilo. O que não tivesse de comprar, que faltou, tinha que esperar uma semana de novo. Foi muito mais apertado a pandemia para eles. E aí eu fico pensando na experiência que a missionária Ingrid, da Portas Abertas, viveu quando ela foi para a Colômbia e encontrou lá uns irmãos que tinham sido... eles foram destruídos pela guerrilha. A guerrilha chegou na igreja, e a igreja era na comunidade onde eles moravam. E eles depedaram, mataram muita gente. Mataram o pastor e mataram o irmão do pastor. O irmão do pastor tinha 28 anos de idade. E aí, ela foi no mercado com o pastor, o atual pastor, que é o missionário, e eles iam passando perto de umas pedras. E ele falou para ela assim: Ingrid, esse monturo de pedras foi onde eu enterrou e fez um altar de pedras e deixou lá. E quando eles passaram, ele mostrou que era o lugar onde ele estava. E ela foi, comprou umas coisas na cidade, porque lá a pobreza ficou de uma coisa assim tão extrema, que nem peça íntima os missionários tinham para vestir, gente. Nem peça íntima. E ela disse: eu quero ir no mercado para comprar algumas coisas. E ela foi na Compastor, e ela observou que tinha uma pessoa ela não sabia quem era. A pessoa da vida que ia ministrar, aquela pessoa estava sisuda, com aquela mesma cara, fechada. Ela nunca sorriu para ninguém. Dos dias que eles estavam lá, ela nunca via aquela mulher sorrindo, né? E aí, ela disse que quando eles... Na verdade, foram uma comitiva de 3, 4 pessoas. E ela até fala assim: quem acha que não tem perseguição na Colômbia, vai agora em julho comigo, que eu vou lá mostrar para vocês como é a perseguição. Porque eles realmente são devastados, eles são exterminados do local, eles tomam posse, a guerrilha toma aquilo ali, leva pessoas escravizadas e quer fazer dos rapazes os novos soldados da guerrilha. Então, crianças cristãs de 10 anos de idade, eles são desafiados pela guerrilha para matar, para poder subir nas patentes da guerrilha. Aí o que acontece? Ela disse que pegaram um menino de 10 anos de idade e disseram assim: pronto, agora você vai pegar e vai matar o seu amigo lá da escola. E o menino foi, matou, tirou a foto e deu para eles. Tudo bem. Isso foi com 10 anos de idade.
com 12 anos, eles disseram, pronto, agora você já está com 12, você já pode matar 2 amigos. E ele conseguiu matar 2 amigos. E continuou ainda debaixo do poder deles. E quando ele fez 14 anos, eles fizeram a proposta de matar o irmão dele. Quando fizeram a proposta para matar o irmão dele, ele não conseguiu matar. Quando ele quis fugir, foi quando pegaram ele e picotaram. Porque é um sinal de alguém que está fugindo da responsabilidade do grupo que foi pego, da guerrilha. Então, como esse pastor foi picotado, com certeza era alguém que já tinha sido discipulado pela guerrilha e não conseguiu cumprir. E eles ficam no faro, ficam procurando até encontrar a pessoa. E essa irmã era justamente a esposa desse pastor que tinha sido morto dessa forma. Ela disse que a pobreza era tão grande nessa comunidade que eles tinham um único vaso sanitário enterrado para 120 pessoas usarem. Para você ver o nível como é que a gente chama? Como era insalubre a vida deles nesse lugar. 120 pessoas usando um único vaso sanitário nesse descampado, nesse lugar. E ela disse que eles se prepararam porque há muito tempo eles não conseguiam ver cristão. E ela disse que quando chegou lá, ela ficou impactada quando viu esse versículo. Como água fresca para o sedento. É a boa notícia que chega de terra distante. Eram 2 brasileiros, uma mexicana, lá na Colômbia. E ele estava escrito naqueles sacos de rafa, igual tipo aquelas faixas que a gente usa, e eles estavam segurando para receber eles de uma forma bem especial. Eles não conseguiam construir a casa, gente, mas eles construíram a igreja. Eles não conseguiram levantar a casa deles. Eles tomaram uma decisão. Se é da gente fazer uma casa para cada um aqui, é melhor a gente fazer uma igreja. A gente dorme por aqui, a gente fica por aqui, a gente se esconde por aqui. E eles estavam dentro do mato escondido, porque as terras deles foram tomadas. E quem tinha sido levado já estava escravizado. Então, eles estavam literalmente escondidos. E ela ficou chocada quando olhou e viu as crianças, a melhor roupa que elas tinham para vestir. Era o uniforme da escola, do último dia que eles tinham ido à escola. Foi a melhor roupa para receber os missionários da Missão Portas Abertas. Era um fardamento escolar. Era a roupa de gala deles para receber os missionários naquele dia. E ela levava as boas novas. O que era, gente? Era carta. Era um envelope com um desenho. É por isso que eu quero desafiar as crianças que hoje façam desenhos. E tirem fotos desses desenhos. E postem esses desenhos. Porque existem crianças que estão lá do outro lado do mundo, esperando chegar, esperando ver alguma coisa desse tipo. E uma menina de 10 anos recebeu uma cartinha e disse, isso aqui é para mim? Ela disse, é. Uma criança do Brasil mandou para você. Tem uma pessoa no Brasil que sabe que eu existo. Tem, e ela pegou a carta e botou aqui e disse, eu vou ler essa carta, eu vou ler essa carta, eu vou ler essa carta. E quando ela abriu, só tinha versículos escritos. E ela disse, meu Deus, só pode ter sido Jesus que escreveu essa carta para mim. E no final ainda mandou um abraço. Tem pessoas que me amam, tem pessoas que me amam, tem pessoas que nem me conhecem e me amam. Tem pessoas do outro lado, que quando nós estamos orando por elas, elas conseguem ser alcançadas. A gente vai fazer um encontro com Deus aqui, e existem problemas de todo tipo. Mulheres com tanto tipo de sofrimento.
Agora você imagina você dar um seminário de cura interior para 50 mulheres, das quais o marido morreu torturado, o outro teve as unhas arrancadas, o outro morreu de choque elétrico, o outro foi decapitado, o outro foi em pedacinhos. Você já pensou na cura interior, no encontro com Deus de mulheres desse nível? Teve um retiro que eles estavam num lugar tão pequeno, gente, escondidos num lugar tão pequeno, que se uma pessoa levantasse a mão, todo mundo tinha que levantar a mão junto na mesma hora. Para quê? Para quando fosse descer a mão junto, porque não cabia. Então, se eles fossem se expressar, eles tinham que se expressar juntos. Eles ficavam em pé, colados um no outro, enfileirados, porque não tinha espaço para ficar. Era um lugarzinho desse tamanho, com mais de 80 pessoas. E isso é um grande evento num país onde a perseguição chega. Quando alguém tem a boa nova e chega de terra distante, quando alguém sai daqui levando uma palavra, sai daqui levando uma boa nova, uma boa notícia, levando uma peça de roupa. Eu vi o depoimento de uma nigeriana, que ela pega assim um vestido e diz assim: tem 4 anos que eu não sabia o que era pegar num tecido diferente, numa roupa nova. Nova para ela, porque já veio de outro país e chegou na mão dela. E eu fico pensando, meu Deus, quantas experiências maravilhosas se pode viver quando a gente está disposto a ver o Evangelho nu, de verdade. Porque essa é a experiência do Evangelho nu. Como ele é, na sua íntegra. E aí, ela disse que quando voltou, né? Eles foram para o culto à noite e ela deu essas peças íntimas que tinha comprado e tudo. E ela chegou no culto e olhou para aquela moça, continuava com aquele rosto daquele jeito. E ela foi dormir. E quando ela disse: Deus, eu preciso ser alcançada, eu preciso saber o que é o que está faltando na vida daquela moça, que até então ela não sabia que era a esposa do pastor que tinha morrido picadinho. E aí ela orou e acordou. Quando ela acordou, ela viu nitidamente Jesus lavando os pés dos discípulos. E ela chegou para o pastor e falou assim: pastor, Deus me deu uma direção e nós vamos fazer isso. Deus está mandando a gente lavar os pés dos obreiros que estão aqui. O pastor achou estranho, ela é estrangeira e tal. Ele: mas vamos fazer. E aí ela pegou uma bacia e se abaixava e começava a lavar os pés, e secava um, ia para o outro, lavava o pé, secava, ia para o outro. Quando ela abaixou nos pés dessa mulher, e ela começou a lavar, e começou a secar, e ela começou a ministrar, né? Nos pés dela, começou a lavar, e ela levantou para em outra pessoa, essa mulher agarrou as pernas dela, e ela gritava de uma forma ensurdecedora. Eram gritos de angústia, gritos enormes. Aquela mulher nunca tinha reagido ao luto, à morte do marido. Aquela mulher não conseguia viver, não tinha conseguido ainda internalizar a morte do marido. E ela carregava aquela dor até aquele dia. E aquele momento foi completamente terapêutico. Ela se levanta, ela grita, ela abraça, ministra. E no outro dia, quando ela chega, ela disse: não é a mesma pessoa. Aquela mulher estava sorrindo. Aquela mulher passou 6 meses sem sorrir. Você sabe o que é pegar uma foto com 10 mulheres e dizer: faz um sorriso para a câmera. Ontem a gente estava lá, tão lindas, tão vestidas, num lugar tão interessante. E a gente vai tirar uma foto, a primeira coisa que a gente faz, qual é? É automático. Até quem está tirando a foto sorri, minha gente. Até quem tira a foto do outro sorri enquanto está tirando a foto.
Mas você tirar uma foto com 10, 15 pessoas que não conseguem sorrir. Ela disse, eu tentei várias vezes. Eu me posicionava para tirar a foto e elas estavam lá. Elas não têm expressão. E aí, depois daquele dia, ela disse, eu vou tirar a foto de novo. Alguma coisa deve ter acontecido. E ela disse que foi tentar tirar a foto. E quando ela colocou a câmera, o sorriso apareceu. E ela lembrou de Provérbios 25, 25. Como água para o sedento é a boa nova, que vem de terra distante. Você é a terra distante deles. A sua oração pode chegar, mas chegar muito velozmente hoje. As suas ofertas podem encher a barriga de muita gente lá fora. O dinheiro que a gente dá mensalmente tira muita gente da miséria. Ainda tem um monte de coisa para dizer aqui que eu não vou dizer. Quero que você fique de pé e você vai orar junto comigo. Você vai pedir o coração de Deus hoje. Ainda para quem ia sair 2h da tarde, agora que é meio-dia. Meu apelo hoje é para você. Para você que, assim como eu, pode dar mais do que o que tem. Pode entregar mais do que tem. Pode viver mais o Evangelho. A preocupação dos pastores, quando eles são dizimados, é que o primeiro ataque vai nas Bíblias, gente. Eles rasgam as Bíblias, eles queimam. Eles fazem um monturo, incendeiam as Bíblias. E eles dizem, e agora, como é que eu vou pregar o Evangelho sem a Bíblia? E agora sem a palavra? Tem aldeia que não fica uma Bíblia para contar a história. E aí, eles se lembram do versículo que diz, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar todas as coisas. E quando eles começam a juntar as pessoas outra vez, o Espírito Santo começa a ministrar os versículos. O Espírito Santo começa a trazer os versículos. E eles começam a escrever os versículos em pedaços de papel. E eles começam a fazer a própria Bíblia. E eles começam a escrever textos. Existem dialetos que a Bíblia não chegou ainda. Então eles passam 5, 10 anos com a tradução de 2 versículos, de 3 versículos, porque no idioma a Bíblia ainda não foi traduzida. Sido traduzido o livro mais traduzido do mundo ser a Bíblia. Ainda existem lugares aonde a Bíblia não foi escrita no seu próprio idioma, e eles passam 10, 15 anos com o mesmo versículo. 3, uma tem um leão, a outra é de couro, a outra é colorida, a outra é para ministro, a outra é para aquilo, a outra é para aquilo outro. E quanto dela tem dentro de você, e quanto dela machuca o seu eu nessa manhã, e quanto dela faz sentido para você, o quanto sedentos você pode alcançar com a boa notícia hoje. Talvez quem está distante de você esteja no interior do estado. Você vai ser água fresca para essa pessoa.